Todo bom líder precisa saber desafiar e tirar os seus colaboradores da zona de conforto. Se você não sabe como fazer isso, vem comigo que até o final desse vídeo eu te explico. E se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Kleber Donadi, eu sou consultor empresarial e ajudo pequenas e médias empresas a atingirem melhores resultados por meio de uma gestão mais efetiva. Por que eu estou falando que todo líder precisa saber tirar o seu liderado da zona de conforto? Para o próprio crescimento dele. Ah, Kleber, mas eu tenho medo de repente forçar a pessoa a fazer mais ou exigir mais e essa pessoa sair da minha empresa. Bom, se você tem esse receio de exigir mais dos seus colaboradores, saiba que você está fazendo mal para três partes. A primeira é para sua empresa, porque se você não exige mais dos seus colaboradores, menos eles fazem e menos a sua empresa tende a progredir. Você está fazendo mal para si mesmo, então eu já cansei de conversar com empresários que falavam, eu não tenho tempo, estou sobrecarregado, não consigo tirar férias, não consigo descansar. Muito é em função que você não sabe delegar e não sabe, ou então não tem confiança de passar as coisas para as pessoas. Muito provavelmente porque você não desafia, você não exige e você não faz com que essas pessoas progridam. E você está fazendo mal para uma terceira parte, que é o próprio funcionário. Por quê? Porque se você não exige, o seu funcionário tende a ficar na zona de conforto, não sai daquela zona tranquila e também ele não se desenvolve. Então a gente precisa saber como fazer isso da maneira correta para que as três partes saiam ganhando. É claro que não é só exigir por exigir. A questão aqui é tirar da zona de conforto, mas junto com o apoio. Por quê? Porque todos nós temos um nível de habilidade que ele vai crescendo de acordo com os desafios que são passados para a gente. Então, de acordo com a nossa capacitação e os desafios que são passados para a gente tende a aumentar o nosso grau de habilidade. Vem comigo que nesse gráfico aqui eu vou te mostrar como que é interessante isso que acontece. Nesse gráfico aqui eu quero te mostrar como que acontece, né? A gente tem duas linhas aqui, uma é a das nossas habilidades e a outra é dos desafios. O que acontece? A gente precisa desafiar os nossos colaboradores de modo que essa linha vá crescendo, ou seja, o desafio ele tem que estar de acordo com a habilidade do funcionário. O que acontece quando a gente não desafia o funcionário e, por exemplo, ele já tem uma habilidade boa? Vamos supor que ele tem uma habilidade aqui, está aqui em cima. Só que o nosso desafio é muito baixo, a gente tem medo de desafiar o nosso colaborador. Então o desafio está aqui embaixo. O que vai acontecer aqui nesse caso? Isso aqui gera tédio. Então isso acontece muito provavelmente com aquelas pessoas que já têm uma certa habilidade, são capacitadas. Isso acontece às vezes com aqueles funcionários que já vêm com uma boa formação, já vêm com uma boa experiência e aceitam de repente entrar num trabalho que não exija tanto. E aí, como ele não é desafiado, automaticamente ele começa a ficar entediado, porque ele não se sente desafiado para fazer as coisas que precisam fazer, né? Ele não sente que o desafio é tanto para ele. Automaticamente ele começa a ficar entediado. E o contrário também pode acontecer, né? Quando a gente aumenta muito a dose do desafio, mas não capacita a pessoa para aquele desafio, que é aqui, né, no gráfico. Então imagina que a gente coloca um desafio aqui em cima e a habilidade da pessoa é aqui embaixo, então vai formar um gráfico mais ou menos assim. Quando a gente passa um desafio muito alto para a pessoa, quando a gente exige muito da pessoa sem uma determinada capacitação para ela, sem que ela tenha habilidade, aqui vai gerar o que a gente chama de ansiedade, né? Essa pessoa ela vai ficar ansiosa. Quanto mais você desafia, além das capacidades da pessoa, mais você estressa essa pessoa. O estresse no ambiente de trabalho, ele não é uma coisa ruim, só que ele tem que ser muito bem dosado. Então, como é que você faz isso de uma maneira progressiva e que seja bom para você, para sua empresa, para o seu colaborador? Você tem que estabelecer até onde essa pessoa pode chegar em termos de desafios. E aí, de acordo com as habilidades que ela mostrar para você, você vai capacitando ela para entregar um pouco mais e vai exigir. Sempre quando você capacitar uma pessoa para fazer determinada tarefa, você vai exigir um pouco mais. Então você tem que fazendo isso gradativamente e não pode ter medo de exigir da pessoa. Se você passou uma capacitação, fez uma formação para essa pessoa, sabe que essa pessoa
ela tem um perfil de encarar os desafios, então você tem que exigir, né? Cobrar da pessoa, falar, olha, eu entendo que você tem capacidade, eu sei que você pode fazer mais, então eu gostaria de ver isso cada vez melhor. Automaticamente, se essa pessoa tiver capacitada e ela vai se sentir desafiada, ela vai entregar mais. E aí aqui você também consegue medir talvez aquelas pessoas que não querem se desenvolver na sua empresa, porque quanto mais você capacita e passa desafios e ela não entrega, então alguma coisa pode estar errado. O perfil da pessoa não é compatível com a vaga ou a pessoa não tem realmente nenhuma vontade de crescer. Aí você tem que pensar em outras oportunidades, ou mudar essa pessoa de vaga, ou então até de repente, né, se ela não estiver fazendo o trabalho dela corretamente e não estiver entregando o resultado, estiver com um desempenho muito abaixo, até desligar essa pessoa e colocar uma outra no lugar, tá bem? E aí, agora eu queria saber da sua opinião, o que você acha sobre o vídeo de hoje, né? Qual que é a sua percepção sobre esse desafio? O quanto mais a gente tem que desafiar as pessoas para que elas consigam progredir. Gostaria muito de ver o seu comentário aí abaixo desse vídeo. Até o próximo, então. Até lá!